Bom dia, bem-vindo de volta ao nosso matinal. Vocês sabem que já se pode comprar um saco de arroz a um preço mais baixo? 7.000, 6.500, até a quem tem a sorte de encontrar o saco a custar 5.800 kwanzas. Com isso, muitas vantagens começam a surgir no seio da população, sobretudo os consumidores que querem ver os preços a cair cada vez mais. O arroz, o feijão, a fuba de milho, a farinha, que são produtos essenciais para a dieta do angolano. Vamos ouvir o que os consumidores dizem na nossa reportagem, com a assinatura de José Quiabolo. De preços do mercado. Depois de um longo período de reclamações da alta de preços do mercado nacional, em Luanda os vendedores e compradores já começaram a sentir o alívio econômico e falam em grau de facilidade na aquisição de bens face à redução dos preços de produtos da cesta básica no país, em função das medidas tomadas pelo executivo angolano, com vista a aumentar o poder de compra das famílias, como garantem as vendedeiras. Sim, já baixar, está a baixar, mas tem que baixar ainda mais, porque nem toda ainda tem possibilidade de comprar conforme estão os preços. Muita gente que não conseguia comprar 1 litro de óleo, mas agora já compra. Quem compra os produtos honestamente diz que o bolso agora está mais confortável e atualmente já dá para ter mais refeições durante o dia. Sim, são. Antigamente o arroz comprávamos a 600 kwanza, agora tivemos que reduzir mais um pouco. Agora vai no mercado com 300 kwanza 1 quilo de arroz e o chouriço também era 1.000 kwanza, agora estamos a comprar 500 kwanza. E o preço está acessível mesmo, já dá para fazer qualquer coisa. Comparativamente nos últimos 3 anos, já há uma mudança no número de refeições por dia lá em casa? Sim, já há uma mudança, porque por dia já com 1.000 kwanza já pode-se fazer um pequeno almoço. Sim. Há 3 anos não se fazia isso? Não se fazia isso, era mais difícil mesmo, muito difícil. Os atuais preços praticados no mercado são satisfatórios ao seu bolso? São, sim. Por quê? Arroz baixou, está 7.000, tem 6.000. Normalmente com 12.000 ou 20.000 você consegue fazer a compra de saco de arroz e fuba. Antes, como é que era essa situação? Não, antes era pior. Com 20.000 você não consegue fazer compra de muitas coisas. Era mesmo só saco de fuba ou arroz. Só. Caso ou não mudou nada? Mudou mesmo. Esse produto mudou mesmo, porque estava muito alto. Agora mudou, baixou pouco. Como os preços dos produtos estavam muito caros, tinha quantas refeições por dia na sua casa antes? Nós em casa estava só matabichá, depois jantar. Agora as coisas, estamos matabichá, almoçar, depois jantar. Maria Andrade, vendedeira mais de... Pois, já se pôde tomar o pequeno almoço, almoçar e jantar, o que era diferente há uns anitos atrás. Sobre este assunto, nós vamos conversar com a nutricionista Áurea dos Santos, que vai ajudar-nos a entender o valor nutricional das refeições, sobretudo quantas refeições a pessoa deve ter por dia e quais são as vantagens destas refeições. Porque quando os produtos baixam, há oferta, as pessoas podem ter o que não tiveram no passado, mas tem de haver alguma gestão cuidada para evitar problemas. Mas vamos olhar mais no campo da saúde, os benefícios disto na saúde do consumidor. Áurea dos Santos é a nossa convidada. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. É um prazer recebê-la neste programa. Obrigada. Comecemos por olhar para as vantagens nutricionais dos produtos disponíveis para os consumidores. Agora há mais comida. Certo. Há mais comida, mas temos de ter uma atenção. O que comer? Será que essa comida será benéfica? Será que esse alimento eu vou nutrir? Porque nós podemos comer, os alimentos estão disponíveis, mas será que esse alimento está a nutrir o meu corpo? Porque há várias formas de nutrir o corpo. Exato. É claro que existem os bons alimentos e os maus alimentos. Mas se os bons alimentos não forem preparados de uma forma correta, eu não estaria a nutrir o meu organismo. Eu estaria a alimentar o meu corpo, mas não estaria a nutrir. Quando eu digo nutrir, é algo que, a posterior, eu terei um ganho. Nesse caso,
mais disposição, mais energia, também ajuda na memória. Isso eu estou a falar de nutrir. Nutrição. Agora, quando estou a falar em alimentar o meu corpo, eu estou a alimentar o meu corpo, mas a posterior eu posso desencadear uma patologia, principalmente chamada as patologias do século XXI, as miocardiopatia, a obesidade, a diabetes e a hipertensão. Então, temos que ter uma atenção quando estamos a falar em alimentar e nutrir. Nós devemos nutrir o nosso organismo. Eu digo sempre que o nosso corpo funciona como se fosse um carro. Quando o carro está sem combustível, ele vai apitando, certo? Pronto, subway. A mesma coisa acontece com o nosso corpo. Vamos ter a baixa de energia, a indisposição, mas quais são esses alimentos que vão nos dar energia? Exatamente. Temos a nossa... Nesse caso, a nossa reportagem que os alimentos agora baixaram. Isso é muito bom e benéfico para todo mundo. Mas, infelizmente, nem todo mundo tem uma educação nutricional. E sabendo qual tipo de alimento é que a pessoa vai precisar logo de manhã. É bem sabido que logo de manhã os ingleses dizem que o pequeno almoço tem de ser como um rei. Mas, atenção, o rei. Nós consumimos muitos alimentos com energia, mais baixa energia. Nós começamos logo com os carboidratos. Nós, quando falamos de carboidratos, eu digo, nós temos os carboidratos, os simples e os complexos. Mas logo de manhã, nós consumimos muito carboidrato simples. O que é que são carboidratos simples? O pão branco, nesse caso, a manteiga, a margarina, o açúcar, que nós colocamos muito no leite, muito no chá, os achocolatados, o iogurte, que é mais açúcar do que outra coisa. Tudo isso são carboidratos simples, porque uma criança, se nós dermos logo de manhã um carboidrato simples, depois, por volta das 10 horas, ela vem logo, mamãe, tenho fome. O organismo digeriu de uma forma muito rápida na corrente sanguínea. Ao contrário, se for um carboidrato complexo, uma papa de aveia. Mesmo nós adultos, quando comemos uma papa de aveia, nós ficamos muito saciados. É digerido de uma forma muito lenta e conseguimos prorrogar a fome e temos mais energia. Então, temos à disposição de certos alimentos, mas temos que saber escolher os alimentos que nós vamos... Exatamente. Estes que geralmente são do consumo do angolano, são capazes de dar-nos a energia, a nutrição que nós de facto precisamos? Infelizmente, é capaz de nos dar energia, mas a forma de escolha, nós não sabemos escolher os alimentos que podem nos dar energia. Logo de manhã nós precisamos de um alimento que nos dá energia. E de noite, com o trabalho, o angolano é um povo batalhador, começamos o dia muito cedo, 5 da manhã já começamos. Então, logo de manhã precisamos de algo que vai nos dar energia, para nos garantir logo o período todo. E de noite comer algo mais leve. Por exemplo, de manhã nós podemos comer um batido, faz muito bem, a papa de aveia, podemos colocar também a banana. O ovo, nós podemos comer 4 ovos por dia. O ovo 4 tem ovos tudo. por dia 4 para cada ovos pessoa. Para cada pessoa. Estou a falar de um adulto. Mas se for de uma criança, pode ser um ovo. Porque o ovo tem proteína, tem energia e nos dá muita disposição. E nos deixa saciado. Mesmo com 2 ovos médios, nós já conseguimos ficar saciados. A pessoa diz, mas eu ontem comi o pão e nem fiquei assim tão saciado relativamente ao ovo que eu comi hoje. Então, temos de começar a correlacionar primeiro o tipo de energia que tem alguns alimentos que vai nos ajudar durante o dia todo. Porque se nós consumimos muitos carboidratos simples, nesse caso não temos muita energia, nós comemos mais durante o dia e temos mais fome. Começando a comer mais, infelizmente, cada vez mais estamos a fazer o consumo de alimentos plásticos e depois desencadeamos logo para um quadro de obesidade infantil. E hoje em dia, o índice de obesidade infantil está cada vez mais presente. Mais alto. Exatamente. E é preocupante ao nosso nível. É muito preocupante. Olha, segundo a OMS, até 2025, a obesidade será a segunda causa de morte a nível mundial. 2025 é já amanhã. É daqui a pouco. Então, temos que começar a nos preocupar. Porque quando falamos do valor nutricional, nós, infelizmente, não temos a amabilidade de ler o rótulo dos alimentos. O que é que tem o rótulo? O que é que contém? Nós só vemos, não tem açúcar, Coca-Cola zero, mas não é bem não ter açúcar, porque eu digo, o que é que faz esse alimento ficar doce? Tem açúcar. Só que são os nomes industrializados, são os nomes bonitinhos, e o consumidor não sabe o que é que significa esse nome, então vai comprar. Eu acho que a falta de tempo, muita gente justifica com a falta de tempo, eu não tenho tempo, mas nós podemos preparar tudo de noite e deixar muito bem armazenado na geleira e dia seguinte, porque se nós não tivermos tempo para cuidar da nossa saúde, hoje, infelizmente, a posterior,
Vamos ter que gastar balúrdios. Sim, exatamente. Então, nós temos muito alimento disponível. Nós podemos comer logo de manhã. Áurea, eu não consigo comer o pão integral. Tá bem, não consigo comer o pão integral. Ferve o ovo, ferve a batata doce, ou o inhame, temos alface, temos tomate, nós podemos... E são produtos disponíveis no mercado. Exatamente, são produtos disponíveis e a cesta básica está a descer cada vez mais também, vai ficar ao alcance de todo. Ao invés de comer o pão, a manteiga, que eu vejo muito a salsicha, o chouriço, depois colocam a maionese, corta o tomate, ferve o ovo, vai cortando o ovo em rodelas, ferve o ovo fervido, vai colocar o tomate, o alface e podemos comer. Pelo menos no teu corpo vai nutrir sempre, porque nem tudo que nós comemos no nosso organismo vai metabolizar. Então, nessa metabolização vai ficar sempre um pouquinho, dos 100 vai ficar sempre 70 ou 40 e o outro será excretado. Então, o mais importante é o nosso organismo adaptar, pegar sempre alguma coisa para ficar. Então, é muito importante sempre apostar em alimentos energéticos, principalmente carboidratos complexos. Eu digo, quando falamos de carboidrato, não podemos falar logo carboidrato não presta, não. O carboidrato, uma das funções é nos dar energia no corpo. Então, boa disposição. Exatamente. Evitamos o mau humor. Exatamente. E nós evitamos isso. Eu digo, logo de manhã, não, mas eu não vou conseguir. Tente pelo menos. Tenta uma vez, tenta 2 vezes e depois será rotina. Porque a adequação também é muito difícil. Eu digo, os primeiros 15 dias é a fase da adaptação. E depois vai ser muito mais fácil. Cria-se rotina. Pois. Interessa-me muito falar das crianças que têm de aprender, que têm de ir à escola. E nesta altura em que já há algum certo alívio da parte dos pais e encarregados, já se pode criar uma dieta alimentar às crianças mais saudável. Quais são as instruções que pode aqui passar para as mães? A primeira coisa que eu digo é, nas crianças é muito difícil. Existem pessoas que queixam-se que podem preparar a lancheira em casa, mas a criança quando vai à escola tem a troca com os colegas. Então nem sempre a troca com os colegas é saudável. Eu digo que chama-se educação nutricional. Infelizmente nós ainda não temos isso nas nossas escolas, mas é desde criança que a pessoa precisa saber o que é uma educação nutricional, a importância dos alimentos, o comer à mesa. Quando nós estamos a comer à mesa, não podemos simplesmente estar a dar de comer na criança e nós não comermos. O pai está na mesa, a mãe está na mesa, todos estão na mesa e falar um pouquinho da importância dos alimentos. Olha, a cenoura faz muito bem para os olhos, mas também faz muito bem para a pele. Olha, se queres que o cabelo cresça, tens de comer também um pouco de cenoura e também faz muito bem. A criança vai gravar isso. Quando ela for à escola e aparecer um colega, batata frita, ela não está acostumada, principalmente essas empacotadas, ela fala, não, em casa eu não como isso e ela não vai comer. O comer à mesa, principalmente, descrever a importância dos alimentos é muito importante. Mas aí vem, eu não tenho tempo, eu não tenho formação. Temos a internet, está disponível. Embora aqui existem sites e sites, mas se formos ao site da Organização Mundial da Saúde, tem muita matéria disponível e tem informação. Porque eu acho que é desde cedo que nós construímos os hábitos alimentares. Exatamente, os hábitos alimentares. Porque existem pais, triste falar isso, mas se ver a minha criança muito pequena, eu não fico satisfeito. Tem pais, tenho pacientes que dizem, não, doutora, eu preciso ver a minha criança gordinha, porque pelo menos estou a trabalhar. Isso é o errado. A criança gordinha já está em excesso de peso, já tem obesidade. E é muito mais difícil tirar, porque nem sempre nós estimulamos a atividade física a criança, porque a criança por si só é sedentária. Ela chega a casa, fez os deveres de casa, está na televisão, está a comer, e que é muito errado, hábitos alimentares, televisão, porque a criança não consegue fazer a digestão, acabou de comer, vai dormir, acordou, faz a tarefa, jantar de novo. A criança não se exercitou. Nós, os pais, não temos tempo para fazer isso. Então, precisamos começar a estimular as crianças. Quanto mais cedo, melhor. Porque cada vez mais nós estamos a ter essas patologias. Então, o que disse aqui é muito importante. Os pais querem... O mais importante é colocar a comida em casa. Sim. Né? Tem um saco de arroz, tem um saco de fuba. Eu não gosto de ver a minha criança comer mal. Exatamente. Nós entendemos comer mal, comer pouco, quando, na verdade, há um outro elemento nutricional que pode ser bem analisado. Há um outro. Segundo a OMS, nós devemos fazer 6 refeições por dia. 6? 6. O pequeno almoço, o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde, o jantar e a ceia.
Okay. Quais são os tipos de alimentos que devem fazer parte deste 6? Logo de manhã, principalmente, nós temos 2 fases. Antes de chegar até a resposta, eu digo, nós temos 2 fases que devemos privar muito, que é as crianças e os idosos. As crianças precisam desses alimentos, nesse caso, para crescer. E os idosos, a perda de massa óssea também temos que ter muita atenção por causa da dentição. Por isso é que os alimentos dos idosos têm de ser muito bem cozidos, muito bem triturados. A criança, nessa fase, é mais pelo crescimento e para não desenvolver certas patologias. Exato. Porque existem nutrientes que a criança precisa consumir nessa idade para depois crescer. É claro que um adulto, o impacto já não será muito grande, até porque o metabolismo já está acostumado a ficar várias horas sem comer. A criança não, a criança precisa mesmo, até para evitar certas patologias. Vamos nos precaver de certas doenças na alimentação. Logo de manhã, uma criança, eu vejo, vai logo, peço perdão de dizer isso, vai logo no Chocapic. Qual o valor nutricional do Chocapic? E nós sentimos-nos bem quando compramos Chocapic para o nosso filho, né? É um luxo. Pronto, qual o valor nutricional do Chocapic? O que é que o Chocapic vai fazer na criança? A criança está se alimentar ou está sendo nutrido? Aí já vem. Ao invés do Chocapic, eu posso muito bem comprar aveia. Ao invés do Chocapic, eu digo, o fundo de milho amarelo é muito mais nutritivo que o Chocapic. O Chocapic é industrializado, tem químicos, tem muito açúcar. E nós cada vez mais vemos a criança só se alimenta de Chocapics e está sempre gordinha. Mas a criança que come as papas caseiras que a mãe faz, tem uma diferença. Até a disposição da criança, a energia da criança é completamente diferente dos químicos que as crianças. E outra coisa, ao consumirmos esses alimentos químicos, Chocapic, entre outras papas, não citando o nome, cada vez mais nós estamos a desenvolver os cancros. É que nós não sabemos porque é que uma criança de 8 anos, 10 anos, já tem cancro em determinada parte do corpo. São os químicos, são os conservantes. É claro que eu não vou ingerir hoje e também amanhã terá logo o diagnóstico. Sim. Uma criança que começou logo com as papinhas, 2 anos, 6 meses, que é a fase da introdução alimentar, começou logo com as papinhas, nem sempre a mãe tem tempo de fazer as papas caseiras, começou logo com as papinhas, algo que eu vejo muito, existem umas papinhas também empacotadas, engarrafadas, e as mães compram as sopinhas. É químico, porque o tempo, eu digo, vamos pensar um pouquinho, o tempo que esse químico vai ficar na prateleira, normalmente o prazo vem 2 a 3 anos, qual o produto que colocaram para não estragar? Para conservar. Qual o produto que colocaram? É muito, temos de começar a pensar. Nós estamos a matar as nossas crianças, aos poucos. Depois, ela foi consumindo a partir dos 6 meses e chegou aos 10 anos, olha, foi diagnosticado um cancro. Depois, histórico familiar, genética, não está ligado. O que é que está ligado a esse cancro? Começamos a pensar. É que nós só pensamos o depois. Consequências. As consequências só vêm depois. O que é que a pessoa foi comendo ao longo do tempo. Então, temos que começar a ter essas consequências logo. O que é que vai a posterior, o que é que há de vir. Começar a pensar isso, porque não é só comprar, não. Eu tenho que comprar, mas o que é que eu vou comprar? Temos que pensar sempre isso, porque existem donas de casa que só comprar. É só comprar o Chocapic. Os iogurtes também é só comprar. De preferência, fazer um iogurte caseiro e não um iogurte industrializado. Okay. É muito corante. É muito químico. O iogurte ficar rosa, o que colocaram? Tem de haver um aditivo. Né? Exatamente, e esse aditivo. Existem crianças, logo que comem determinados iogurtes, alergia. A reação é na hora. Já ficou muito tempo e nem sempre, algumas vezes já passou do prazo de caducidade, mas por causa do químico, da reação também faz mal. Mas nós ignoramos isso. É muita coisa aqui envolvida. É muita coisa que envolve. Ficou de esclarecer-nos as 6 refeições por certo. Dia. Né? Sim. O que é que devem conter? Almoço. Logo de manhã, a criança por si só já tem muita energia. Mas eu digo que precisamos redobrar mais a energia para a criança. Eu sou da opinião, a criança pode comer uma sandes. Para as mães que não têm tempo também, o custo também influencia, não tem como comprar o pão integral ou pão caseiro. Pode utilizar o pão branco, mas vamos utilizar o ovo. Não o ovo frito, por causa da gordura. Exato. Vamos ferver o ovo, se for possível, podemos colocar também um alface, uma cenoura, um pepino.
e podemos colocar o leite. Também a criança pode. Mas não tenho isso. Então vamos fazer o floco de aveia. A criança pode utilizar o floco de aveia. O floco de aveia também podemos utilizar o pão integral. Atenção que quando falamos do pão integral tem uma diferença do pão integral com o pão de cereal. Porque se fosse para escolher, é claro que eu recomendaria o pão de cereal. Porque o pão de cereal tem os cereais e tem fibra. Vai aumentar a saciedade. E o pão integral nem sempre é 100% integral, porque a farinha pode ser misturada com a farinha branca e nem sempre é a farinha integral. No lanche da manhã, um iogurte, uma peça de fruta. É sempre importante diversificar as frutas. Eu digo que nós temos as frutas para todo no nosso organismo. Certo. Temos a banana que tem a boa gordura, temos a maçã que também é antioxidante, que também é muito bom, temos a laranja, estamos a chegar agora na época, já estamos na época de cacimbo, sim, temos muitas frutas cítricas, temos o mamão que também podemos, porque a criança precisa conhecer outras frutas, porque se nós ficarmos só na banana, ela não vai conhecer os outros sabores. E quando tentamos fazer a introdução de outras frutas, ela rejeita porque não conhece. Então, se de manhã comer uma peça, de tarde vai comer outra peça. Vamos alterando sempre para ela conhecer. O almoço, as pessoas dizem o arroz com feijão. Podemos colocar um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, proteína animal ou proteína vegetal, ou a carne, ou o peixe, uma salada. Apostamos na salada, porque existem adultos que não comem salada, porque na infância não foi apresentado salada. Aí já vem as consequências dos hábitos alimentares, principalmente na introdução familiar. No lanche da tarde, podemos apostar também no iogurte. No lanche da tarde, podemos apostar também no... Certo. Então, há aqui um conjunto de elementos que devem, de facto, concorrer para a alimentação equilibrada das crianças. E a doutora ia falando da introdução de frutas, os tipos de frutas diferentes que as crianças devem experimentar já na fase inicial. Mas há aqueles pais que, pelo facto de não gostarem, pais e mães, pelo facto de não gostarem de uma determinada fruta, não introduzem também na refeição da criança. Infelizmente esse é o grande erro. E perdemos certos, porque é claro que a fruta tem muitos nutrientes, mas tem nutrientes que estão mais expostos em determinadas frutas, que está em maior quantidade em determinada fruta do que em do que em outra fruta. Por exemplo, nós temos a noção de que a laranja tem muita vitamina C. Exato. Pronto. Mas não é bem assim. O kiwi tem mais vitamina C que a laranja. Ok. Sim. A laranja em 100 miligramas nós temos 68. E o kiwi em 100 nós temos 90 e tal. A vitamina C, o tomate, também tem mais vitamina C que a laranja. Pois é, o tomate tem muita vitamina C. Então, mesmo os pais não comendo, devemos introduzir isso nas nossas crianças. Porque, eu digo sempre, quem ama protege, quem ama cuida. Então, devemos proteger os nossos para posterior não começar a ter determinados distúrbios. Porque essa privação de certos alimentos, depois existem algumas crianças que caem em determinados distúrbios. Certo. Infelizmente é pouco falado, mas nós temos um distúrbio chamado TARE, transtorno alimentar restritivo evitativo. O que é? As crianças comem sempre as mesmas comidas que os pais dão. E quando chegam à fase adulta, vão sempre continuar com o ritmo. Elas têm esse distúrbio. E quem ajudou a desencadear foi os pais. Dar sempre a mesma opção. Por isso que é muito importante diversificar o cardápio da nossa casa. Uma pergunta justamente para chamar também a atenção dos encarregados, porque depois nós começamos de criança, depois chegamos à fase adulta e as coisas podem tomar outro contorno. Tem que ver com a questão de digestão, não? O tipo de alimentos que inserimos na alimentação das crianças, que depois tem consequências no trato digestivo e as crianças começam a apresentar problemas sérios de prisão de ventre, enfim. O que é que acontece? Primeira coisa, nós precisamos comer alimentos que tenham fibra. A fibra também ajuda a evacuar. E beber muita água. Certo. Quando nós falamos de devemos consumir 2 litros de água, é claro que devemos beber água, mas existem alimentos ricos em água. Então,
Então, nós podemos fazer também o consumo de alimentos ricos em água e bebendo água. A melancia tem muita água e temos melancia. E nós aqui temos o péssimo hábito de não gostar de melancia. Ignoramos. O melão também tem muita água e alimentos muito condimentados. Infelizmente, de noite, as pessoas quando jantam, e os pais, é isso que disseste, eu não como, a criança não vai comer, eu como, a criança come. E alimento muito forte, muito condimentado, também ajuda na prisão do ventre. Alimentos leves. Por isso que de noite é recomendado comer algo mais leve possível. Uma sopa, uma salada, mas aí vem... Mas, Áurea, eu passei o dia todo sem comer nada. Nós gostamos de um bom fungo, Eu digo, até podemos comer fungo. O problema está o molho. O que é que vamos acompanhar? O molho. E a quantidade. É mais fácil nós comermos poucas vezes ao dia e não de uma só vez. Vamos comer poucas quantidades, mas vamos repetindo várias vezes, do que comer de uma só vez. Porque existem crianças que têm sofrer muita obstipação. São os alimentos plásticos, não fazem o consumo de água. As crianças, para beber água, a mãe tenta fazer aquela guerra, vem beber água, fazer aquela luta. Se não beber água, não terás acesso a isso, não. Se for introduzido logo de criança, olha, tens de beber água, água faz bem papel, também ajuda a evacuar, não vais ficar muito tempo, não terás aquelas dores na casa de banho. Nós já estamos a mentalizar a criança que isso faz bem. Por isso que é muito importante explicar a uma criança o porquê de certas coisas, porque ela já sabendo, ela por si mesma, mamãe, quero beber água. Mesmo não tendo sede, preciso beber água porque faz bem para o meu organismo. Exatamente. E sem excessos, não é? Exatamente. Bom, Áurea dos Santos, nós estamos bastante gratos pela presença e, sobretudo, pelos ensinamentos, porque aqui aprendemos mais do que outra coisa. E é um prazer. Queremos contar consigo em outras ocasiões. Claro, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Bom, estimado telespectador, conversa terminada. Espero que tenha anotado de facto. Eu também aprendi muito, porque sou um desses pais que muito quer ver a criança repleta e pensamos pouco em nutrição, não é? Bom, nós estaremos de regresso no momento próximo. Já estamos a caminho do fim do nosso programa.